Universidade de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD pela Tokai University School of Medicine, no Japão, em 1991, pós-doutorado pela Wake Forest University, nos Estados Unidos, e fundador do Instituto Moriguchi, Centro de Estudos em Envelhecimento, em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. O tema da sua palestra é Envelhecer Bem, o que é importante. Seja muito bem-vindo e receba as nossas salvas de palmas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com os senhores aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela indicação. Me sinto muito honrado de estar aqui do lado do meu colega, o Dr. Marcos Cabreira, grande geriatra. E eu sou japonês de nascimento, mas cresci aqui no Brasil. E tenho, nos últimos 40 anos, feito pesquisas e clínicas na parte de envelhecimento. E o que eu vou apresentar hoje é assim, uma reflexão pessoal. É claro que tem bastante ciência por trás disso, mas além da ciência, eu queria que vocês entendessem que é uma reflexão pessoal que eu trago aqui. E o tema é longevidade, ou seja, viver bastante. O que realmente importa? Tem tantas coisas, tanta informação na literatura, hoje em dia na internet, né? Então não vou falar de coisas que todo mundo já sabe, tipo comer bem, tipo de atividade física e tal. Eu vou falar, hoje eu queria apresentar para os senhores a minha reflexão sobre o que realmente importa. Não sei se eu que faço, mas eu penso. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema, exceto o fato que eu quero viver bastante. Bem, o mundo está envelhecendo, todo mundo falou sobre isso. O Japão atualmente, juntamente com a Islândia, é um dos países mais envelhecidos do mundo. É claro que esse envelhecimento veio de uma forma gradativa, desde a pós-guerra, década de 50, e nós somos a geração que nascemos pós-guerra, eu sou da década de 50, e naquela época a gente vivia pelo menos 30 anos menos em média do que agora, e nos últimos anos nós passamos a ver quase todos os países do mundo bastante. Então nossa realidade é que nós estamos envelhecendo, o mundo está envelhecendo, e nós temos que saber viver esse envelhecimento próximo. Então o que realmente é importante próximo? Bem, eu trago dados do Japão, e com licença do nosso cônsul geral aqui, que para mim foi inspiração, né, para tentar descobrir o que realmente era importante para envelhecer. São os dados do Ministério da Saúde do Japão, que mostra as barras desse lado, são os homens, do outro lado as mulheres, expectativa média de vida em anos aqui. As mulheres sempre vivem mais que os homens. E o que nós podemos ver aqui? Em azul, a expectativa média de vida em anos. Quantos anos nós vivemos? E em verde, que é menor, eu vou dizer infelizmente menor, expectativas saudáveis de vida, ou seja, o tempo de vida que nós vivemos assim, felizes e autônomos como estamos aqui. E no Japão, naquela época, né, isso é mais de 10 anos atrás, os homens viviam em média quase 80 anos, mas a expectativa média de vida saudável era ao redor de 70, ou seja, mais de 9 anos vivendo dependente de alguma doença. E no caso das mulheres, já naquela época se viviam mais de 86 anos, em média, o número, né? Infelizmente, mais de 12 anos de tempo de vida, no final da sua vida, em média, com alguma incapacidade e trazendo sofrimento. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos envelhecer, mas envelhecer bem. Não adianta ter só o número de anos, né? E eu sei que depois o Marcos vai falar sobre o que é importante para prevenir. E a partir disso, começa a minha reflexão. Aonde é que nós temos que buscar o grande segredo para a gente envelhecer bem até o último dia das nossas vidas, de cada um de nós? Próximo, por favor. E o que realmente importa? O mundo inteiro está cheio de pesquisas, né, sobre comida, dieta, atividade física, suplemento e tal, mas eu fui mais ao fundo. O que nos importa como seres humanos? E o que fiz aqui foi uma busca, né, e nessa reflexão, o meu pai, que foi literalmente o fundador da geriatria moderna aqui no Brasil, na década de 70, início da década de 70, ele me ajudou muito. Hoje em dia, meu pai está com 99 anos, está lúcido, e para
quem eu peço conselhos. E quando comecei a pesquisar sobre qual é a real, né, a importância das coisas em relação à longevidade, ele diz assim: meu filho, procura descobrir para que o ser humano foi feito. E aí, próximo. E a resposta está numa caixa de fóssil de um fêmur quebrado de 200 mil anos atrás, que está hoje no Museu da História Natural em Nova York, ali do lado do Central Park. Tem uma ala do Museu da História Natural do Central Park que é da origem do ser humano, a história do ser humano. Nós sabemos que nós, Homo sapiens, seres humanos de hoje, surgimos na face da Terra entre 200 e 300 mil anos atrás. E aí tem um artigo bem interessante de uma antropóloga americana que estudou bastante a vida inteira a origem do ser humano, chamada Margaret Mead, que tem um artigo científico que foi publicado no Nature, chamado O Primeiro Sinal da Civilização. Muitos podem achar que o primeiro sinal da civilização seria um machado de pedra, uma ponta de flecha, mas não. Ela diz que o primeiro sinal de civilização humana é um fêmur tratado e cicatrizado. Mas por que isso, né? Porque naquela época nós surgimos na face da Terra, idade das pedras, ou era paleolítica, né? Nós éramos animais mais fracos, porque nós não tínhamos, nem temos hoje de garras e dentes, enquanto que outros animais eram mais fortes. Então, se a gente fosse apenas gente, assim como está aqui, estamos aqui, a gente teria sido extinto naquela época, porque os animais mais fortes, predadores, iriam terminar com a gente. Mas o que significa esse fêmur fraturado cicatrizado? E esse fêmur é bem interessante, porque toda análise mostra que a pessoa que tinha esse fêmur quebrou o fêmur, ou seja, não podia mais caminhar, mas o fêmur cicatrizou e viveu vários anos depois. E o artigo diz exatamente o que eu traduzi aqui. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidente que alguém teve tempo para ficar com aquela pessoa que caiu e fraturou, que estava no lugar de perigo, tratou da ferida, você cuidou das pessoas, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse, senão essa pessoa teria morrido. Ajudar alguém dando dificuldade é onde a civilização começa. Isso é o nosso DNA que nos mantém aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque nós temos nossa alma, nosso coração, nosso interior, esse espírito de ajudar alguém que está precisando. Eu tenho certeza que isso é ciência, e é verdade, é isso que nos mantém hoje. E isso, se a gente esquecer isso, a gente não vai ver muito. Mas se a gente se lembrar disso e refletir um pouco mais, nós vamos ver que esse espírito de ajudar alguém que está em dificuldade é onde está o ponto, o segredo da nossa longevidade. Isso é embasado em ciência, vou mostrar alguns fatos. Próximo. Como bom japonês, o Iwasan sabia ler sinal da longevidade, segredo da longevidade. No Japão, esse ideograma não significa só viver bastante, tá? É viver feliz, é um ideograma leve. Próximo, por favor. E para pegar as histórias, vários já devem ter visto o documentário de Blue Zones, Netflix, são uma série, né? E um dos lugares chamados Blue Zones, né, é Okinawa, no sul do Japão. Eu sei que aqui em Londrina tem muitas pessoas que são descendentes de Okinawa, área de longevidade. Eu estive lá também várias vezes fazendo pesquisa, né? E naquela época, na década de 90, durante 10 anos, nós fazíamos intercâmbio com a Universidade de Okinawa. Nós íamos e vínhamos, e naquela época a comunidade mais numerosa de Okinawa no Brasil era Campo Grande. Então nós íamos e vínhamos de Campo Grande para Okinawa e lá aprendemos muito. Vou falar um pouco sobre isso depois. Ilha da Sardenha, ao sul da Itália, Loma Linda, na Califórnia, e uma área na Costa Rica. Naquela época, nos primeiros estudos, aquela área da Grécia, da Grécia, não estava ainda contida nesses estudos. Próximo. Bem, não vou falar da dieta, tudo, né, porque cada lugar tem dieta diferente, etnia também diferente, genética diferente, mas o que caracterizava, e que hoje em dia é muito valorizado, porque são dados científicos. Uma das coisas que caracterizava esse lugar longevos é que as pessoas comiam as refeições em família, ou junto com outras pessoas, não comiam sozinhas. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê tanta gente correndo sozinho,
talvez um fast food, um hambúrguer, uma pizza sozinho no escritório, no carro, né? Mas um dos grandes segredos da longevidade é exatamente refeições em família. Aqui embaixo é de Veranópolis, que depois vou contar um pouco da história de Veranópolis também, onde nós pesquisamos nos últimos 30 anos. O próximo é atividade física em grupo, caminhadas em grupo. Essa aqui é uma foto da Loma Linda no inverno, na Califórnia, e pessoas idosas caminhando juntas, né, bem agasalhado. E em cima é um Okinawa. Okinawa é mais quente, são as ilhas do extremo sul do Japão, que é mais quente. E observem só, tem uma senhora no meio, que está com 2 bengalas, né? Certamente essa deve ter artrose, alguns dores, dificuldade de caminhar, pode ter que ser, talvez, bastante fraturado fêmur, coisa parecida. Mas as amigas foram lá buscar e todos caminhando juntos. Então, assim, são coisas que não chamavam atenção até há pouco tempo, mas vou mostrar que essas atitudes, né, nós estamos falando de atitude nesse encontro, né, são extremamente importantes. Refeições em família, alguns amigos, caminhadas em junto, né, ajudando o outro, próximo. E também atividades em grupos. Isso certamente é uma das coisas mais importantes. O que os senhores fazem aqui, eu vi que tem grupo de idosos, né? Assim como eu vejo grupos de idosos no Japão e aqui também. Essa aqui, no interior do Rio Grande do Sul, em Veranópolis, nós temos capelas, e seriam filas, né? Capelas se juntam ao redor de uma capela e se reúnem várias vezes durante a semana, mas principalmente sábados e domingos, as pessoas se reúnem e fazem atividades conjuntas de uma forma bastante solidária, ajudando um ao outro, perguntando se tem alguma família com dificuldade. E principalmente, muito recentemente, no ano passado, alguns devem ter ouvido o noticiário de que lá no sul nós tivemos uma enchente muito grande. E Veranópolis, apesar de ser uma área de serra, foi exatamente por ser serra, né? Foi a área do estado onde teve mais deslizamentos. Então nós tivemos várias famílias que perderam casas, foram soterradas. E eu estava lá para fazer pesquisa, impressionante a solidariedade das pessoas para ajudar os outros, né? E hoje, praticamente, apesar de várias casas terem sido soterradas, as pessoas ajudando ainda hoje as pessoas que estão necessitando se recuperar. E aqui embaixo, também em Veranópolis, todos os meses nós temos o baile da longevidade e a escolha da rainha da longevidade daquele mês. E eu sempre vou no dia desse baile, e a única coisa que acontece é que eu fico muito cansado porque eu tenho que dançar com todas as noninhas, né? Mas isso é muito legal, é muito bom. E assim, aqui está sendo escolhida a rainha da longevidade. Assim, atividades em grupo, isso é uma coisa sumamente importante que fazem aqui, e isso posso garantir que é super importante, né, o que vocês estão fazendo. Próximo. E essa aqui é um dos últimos slides que foi apresentado no grupo de pesquisa Blue Zone, sobre o que é mais importante para ter vida longa, né? Desculpa que está em inglês. E o primeiro lugar disparado é relacionamento social, bons relacionamentos. Muito mais importante. Claro que outras coisas são importantes, tá? Não estou dizendo que não é importante. É claro que não fumar é importante, não comer demais é importante, fazer vacina contra a influenza é importante, atividade física é importante, não ser obeso demais é importante, tratar pressão alta, o ar puro é importante, tudo isso é importante. Mas disparado, o que determina a longevidade nessas comunidades são os bons relacionamentos, a integração social. E aqui um parênteses, né? O conceito de longevidade não é um conceito individual, é um conceito coletivo. Ninguém fica longevo sozinho, nós ficamos longevos juntos. Próximo. Bem, a psicóloga Susan Pinker é uma das participantes das pesquisas de Blue Zones. Ela viveu vários anos na Ilha de Sardenha visitando esses vilarejos de longevos na Itália, no sul da Itália. E recentemente ela lançou esse livro chamado Efeito Vila, Village Effect. E lá ela descreve o que ela, como psicóloga, pesquisadora, descobriu que era importante. Só que vou tomar uma.
Só desculpe que eu saí de Porto Alegre, hoje era 3 da madrugada, e vim de avião e estou com a garganta bem seca aqui. Bem, e esse livro, para quem gosta de ler, dá para comprar na Amazon, é bem interessante. Ela descreve as características das pessoas longevas e fala assim, de comunidades. Relacionamentos próximos de amizade e de amor curam, realmente deixam as pessoas mais saudáveis. Ajuda as crianças a aprenderem o que é importante, ou seja, repassar a sabedoria para as crianças e faz as pessoas viverem mais, serem mais felizes. Ou seja, fazer outras pessoas serem felizes deixa a gente mais feliz também. E isso é um dos grandes segredos desse estudo da longevidade. Eu vou tomar água e estou falando porque a Mirth sabe que eu tive uma viagem um pouco louca. Porque ontem, para poder vir aqui, eu sou funcionário público, trabalho em hospitais de clínicas, eu tive que ver todos os pacientes meus da minha equipe, que não ia poder prescrever hoje e amanhã, e fiquei fazendo isso até 1h30 da madrugada. Depois fui para casa aqui, saí de casa às 3, e estou meio seco aqui. Próximo slide, por favor. Pode passar mais uma vez. O estudo mais longo, provavelmente, sobre envelhecimento numa comunidade é o estudo da Harvard, o estudo de desenvolvimento de adulto da Harvard, que desde 1938, veja só, desde antes da guerra, acompanhou os egressos da Harvard e também moradores da Vila Pobre de Boston por mais de 75 anos, e aos 75 anos foi feito um corte assim, para ver o que era o mais importante. E, claro, Harvard, ciência, e eu, antes de ser geriatra, também sou cardiologista, fiquei pensando, puxa vida, provavelmente o resultado é colesterol, pressão e tal, né? E aí o resultado foram os seguintes, próximo. Pode apertar uma vez. O mais importante, assim como mostrava o estudo de Blue Zone, e não tem nada a ver com Blue Zone, tá? Esse aqui é um estudo de observação de 75 anos, seguindo pessoas, tá? Bons relacionamentos nos mantêm mais saudáveis, felizes, isso é o mais importante, porque todos nós temos um objetivo na vida, e esse objetivo na nossa vida de cada um de nós é sermos felizes, felizes ao longo da vida. 2, a qualidade dos relacionamentos, né, mais próximos é o que importa. A pergunta, tem várias perguntas nesse questionário, nessa pesquisa, e a pergunta que mais indicava, né, quem iria viver mais e melhor era a pergunta: se essa pessoa tem pessoa com quem se pode contar quando precisa. É que nem aquele que fica ibuprofeno, né? Tinha uma pessoa que podia contar quando quebrou o fêmur. Então, se a gente tem alguém com quem pode contar quando a gente precisa, isso é fundamental, certamente uma das chaves mais importantes da longevidade. Próximo, que as relações saudáveis protegem não somente nossa saúde corporal, mas também nossos cérebros. Nós temos muito menos demência, muito menos depressão quando nós temos bons relacionamentos, temos atividade ao longo da vida. Porque quem tem bons relacionamentos tem estilo de vida mais saudável, vai se cuidar mais, né? Então, assim, 75 anos de estudo confirmando o que os estudos de Blue Zone mostraram já, que os bons relacionamentos são fundamentais, e isso faz com que a gente possa viver mais, melhor, mais lúcidos ao longo do tempo. Próximo. Essa aqui é uma foto desse estudo mostrando vários amigos que já são mais velhos, né? Várias pessoas desse estudo ainda vivem com mais de 90 anos e com suas famílias sempre juntas. Agora, esse estudo mostrou também, para o próximo, que a solidão mata. A solidão é praticamente uma doença, né? Hoje em dia nós temos, como o Marcos sabe, uma doença chamada insuficiência familiar, né? Na verdade não é só de família, as pessoas que não têm com quem contar. Isso é uma doença, né? E infelizmente quem está sozinho morre mais cedo, mais precocemente. Então, se tem alguém que está meio sozinho, vamos ajudar para que essa pessoa não fique sozinha, né? Porque a solidão infelizmente mata. Próximo. E em Veranópolis, onde começamos a pesquisa em 1994, e foi muito interessante, porque eu fiz minha formação aqui e depois fui para o Japão, voltei para o Japão em 86, fiz doutorado, em 91 fui para os Estados Unidos e fiquei fazendo meu fellow
fellowship com um papa da geriatria americana, que é o professor William Haza. E quando terminei a minha formação como geriatra nos Estados Unidos, estava voltando, ele me deu uma missão. Emílio, vai descobrir o lugar mais longevo do Brasil e vai tentar descobrir o que no Brasil é importante para viver mais e melhor. E, claro, que nós tínhamos dados outros estudos, mas ele queria saber o que no Brasil era importante para viver mais e melhor. E começamos em 94. E hoje em dia, depois de várias publicações, que eu vou mostrar aqui alguns dados apenas, a cidade de Veranópolis é considerada também cidade amiga do idoso. E 10, 15 anos atrás recebemos o título da Organização Mundial da Saúde, e esse monumento fica na entrada da cidade. E nós temos um instituto, que tem o nome do meu pai, Hollywood, que continuamos fazendo pesquisas e esperamos superar os 75 anos do estudo de Harvard. Já estamos com 31 anos de estudo. E lá também, né, vou botar aqui na foto de baixo, bons relacionamentos é considerado um dos fatores mais importantes para a longevidade próxima. E aqui é um dos estudos que publicamos, é que quando nós publicamos, nós não demos conta, mas alguns anos depois, né, quando o Sr. William Haza leu esse artigo, ele chamou a atenção para o próximo slide, por favor, que é claro que a saúde, aqui nesse lado, é importante para a vida longa e saudável. Temos que ser, e saúde não é ausência de doenças, tá, pessoal? Saúde, por conceito da Organização Mundial da Saúde, é estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. E veja só, logo depois a família, o impacto de ter família. Claro que renda aqui no caso seria recurso para viver o dia a dia, né? E depois vem um trabalho, que na verdade, para quem tem 80, 90 anos, não é a carteira assinada, mas sim sentir-se útil, ter algum trabalho que possa ser útil para a comunidade, e ter os amigos. Se a gente bota junto família, trabalho e amigos junto, ela tem um impacto muito maior do que ter saúde física apenas. Ou seja, o estudo de Veranópolis, na verdade, também ao longo desses 30 anos, já descobriu que o que foi descoberto nas zonas azuis, no estudo de Harvard, e aqui no Brasil também é importante a gente ter bons relacionamentos, a gente ter mais e melhor. Próximo. Mais recentemente, a gente participou do consórcio de 4 gerações. Esse 4 Generation Study é um consórcio mundial. Temos vários núcleos de longevidade que participam desse projeto. E Veranópolis participou como um dos centros do estudo de 4 Generation Study. O que é isso? O grupo italiano descobriu que famílias que viviam mais de 4 gerações ou mais juntas, eram mais longevas. E queremos descobrir a nível étnico, ou seja, no mundo inteiro, o que era importante. E em Veranópolis nós tínhamos também várias famílias com 4 gerações mais vivendo juntas, e tínhamos que ter um controle, que era alguém dessa família que migrou para uma cidade grande como Porto Alegre, ou São Paulo, e que estão vivendo sozinhos. E se viu, em seguida, acompanhando mais de 10 anos, e vimos as diferenças de marcadores biológicos. E realmente, essas famílias, pessoas que viviam 4 gerações mais juntas, tinham um espectro médio de vida maior, qualidade de vida melhor. Nós temos uma questão de qualidade de vida. E o mais importante, temos atualmente um achado biológico, que Veranópolis foi um dos primeiros a publicar isso. Vocês sabem que as células têm uma porção do núcleo chamada telômeros. Telômero é uma parte do núcleo, né, do cromossomo, que à medida que as células vão multiplicando, esse telômero vai diminuindo. E quando o telômero atinge um determinado tamanho, fica pequenininho, a célula morre, a célula para de se multiplicar. Então, o comprimento de telômero é considerado um marcador, vamos dizer assim, para a longevidade, ou seja, quanto maior o telômero, as pessoas vivem mais. E, para uma surpresa muito grande do mundo inteiro e nossa também, nós descobrimos que o telômero das pessoas que moram 4 gerações mais juntas encurta mais lentamente do que as pessoas dessa mesma família que foram morar sozinhos numa cidade maior. E aí nós vamos ver o que fazia isso, o que fazia com que as células das pessoas que moram 4 gerações mais juntas sejam mais longevas do que as pessoas dessa mesma família que foram em cidades grandes morar sozinhos. E aí foi uma coisa bem interessante. Temos
vários questionários, e o questionário que mais teve relação foi a questão do perdão, da resiliência e de gratidão. Nós temos vários questionários nesse estudo e vimos que as famílias que moram 4 gerações juntas, imagina 4 gerações, a gente fala em conflito de gerações, né? Tem que ter muita paciência, né? Aguentar o vovozinho que está falando alguma coisa que a gente não entende, aguentar aquela criança que está correndo e quebra tudo na sala. Então a gente tem que ser muito resiliente, tem que saber perdoar, né? E a gente viu também nesse estudo que atitudes como raiva, né, e brabeza era assim que determinava o comportamento mais rápido. Ou seja, essas 4 gerações mostrou para nós que realmente o bom relacionamento entre pessoas é importante e intrinsecamente isso nos educa para a gente conviver, né, ser mais resiliente, ter mais capacidade de perdão. Isso está relacionado com maior longevidade e menor encurtamento dos telômeros que dá longevidade às células. Próximo. Bem, para terminar, como um bom japonês não podia deixar de terminar minha fala falando sobre o Japão. Eu não sei qual é a foto que o Iwa-san gosta do Japão, mas essa é a foto que mais gosto do Japão, é do Monte Fuji. Do lugar onde eu nasci, assim, na primavera, dá para tirar uma foto mais ou menos assim, que é bonito, né? Para mim, quando eu vejo hoje, com meus 67 anos, eu vejo na água a vida, né? Eu vejo a água como símbolo da vida. O Monte Fuji como algo imponente, um valor muito sólido, que isso para mim seria fé, cada um pensa fé, fé na vida que a gente vive, né? E na frente a cerejeira. A flor da cerejeira para mim representa o espírito japonês, né? Se prepara o ano inteiro, chega a determinada época, ano que é primavera, floresce, assim, de repente, ou seja, mostra a beleza ao mundo, né? E quando começa a chegar o verão, ela cai e dá lugar para flores azuis, verdes. Significa a gente tem que dar o melhor de nós para o mundo e quando chega a hora, dá lugar para as pessoas que vão ter mais tarde. Isso é o que vejo no espírito japonês e o que nós temos aprendido lá. Exatamente um dos gráficos que eu comecei a ter essa fala agora, próximo. Então nós já sabíamos que no Japão o grande problema era que as pessoas viviam muito, mas tinham muitas pessoas, em média, né, tanto homens como mulheres, 10 anos ou um pouco mais, de vida com doença no final da vida. Isso não é legal. Então no Japão, e também participei dessa pesquisa, foi feita uma pesquisa para tentar descobrir o que fazia a diferença das pessoas que viviam saudáveis até o final da vida, das pessoas que ficavam doentes antes de morrer e viviam uma vida mais dependente. O Japão é um país muito homogêneo, diferente do Brasil, que nós temos várias etnias, né? Em várias regiões do mundo, nós temos vários Brasis, né? O Japão, interessantemente, é um Japão, né? É culturalmente muito semelhante, vida alimentar muito semelhante, atividade física muito semelhante, educação muito semelhante. E aí, depois de vários anos, se descobriu uma coisa que diferenciava as pessoas que envelheciam bem, que viviam mais, do que as pessoas que ficavam doentes mais precocemente próximas. É uma coisa chamada Ikigai, que é o propósito de vida. Essa pesquisa, então, de vários anos que continua até hoje, mostrou que as pessoas que vivem saudáveis, têm qualidade de vida, eram as pessoas que tinham Ikigai de vida, ou seja, propósito de vida. E as pessoas que não tinham Ikigai, ou não tinham propósito de vida, as pessoas ficavam mais doentes, mais precocemente e morriam mais cedo. Eu vou tentar explicar aqui em números como isso é importante. Então, assim, as pessoas que estão em vermelho, mortalidade geral, as pessoas que tinham Ikigai, comparado com as pessoas que não tinham Ikigai, né? Então, as pessoas que não tinham Ikigai tinham é difícil explicar a proporção, mas 50% mais chance de morrer e ficar doente mais cedo do que as pessoas que tinham Ikigai. As pessoas que não tinham Ikigai tinham mais 60% mais chance de ter doenças cardiovasculares. E veja só, mortalidade externa no Japão aqui, basicamente suicídio, 90% a mais de cometer suicídio. E câncer também 30% a mais. Ou seja, o fato de a pessoa ter Ikigai para viver tem impacto direto, né, na longevidade saudável das pessoas. Próximo. E o que é o Ikigai? O Ikigai, é claro que isso
É uma construção que foi feita por um neurocientista japonês chamado Mogi, Ken Mogi, né? E Ikigai é próximo. É viver aquilo que a gente gosta, que a gente ama, próximo. Mas a gente tem que ficar bom nisso, a gente tem que se treinar e ficar bom nisso, próximo. Mas tem que ser também algo que o mundo precisa, que as pessoas precisem. Se lembra do primeiro slide, que a gente vive, o nosso espírito, o nosso DNA, né, é de ajudar quem precisa, né? Então aquilo que o mundo precisa. E por fim, a gente tem que viver, né? E nós temos que ser pagos, ou seja, nós temos que ser remunerados e sermos capazes de viver com esse trabalho. Próximo, o que a gente ama e se tornamos bons é a nossa paixão. Próximo, o que a gente gosta e que o mundo precisa, que o outro precisa, é a nossa missão aqui no mundo. Próximo, o que o mundo precisa e nós podemos ser pagos é a nossa vocação. Próximo, e o que é aquele que a gente se torna bom, estuda bastante e nós podemos ser pagos na nossa profissão. Eu sou médico e pesquisador, né? E tudo isso junto. Próximo, é o Ikigai. Se a gente visse tudo isso junto, e acho que muitos de nós aqui já vivemos isso, é por isso que estamos aqui, né? Isso é o Ikigai, que no Japão faz, né, essa essência da pessoa, diferença entre pessoas que envelhecem bem, vivem mais e melhor do que as pessoas que vivem menos. Próximo. Então assim, essa aqui eu acho que só o Iwasan que vai entender, mas assim, o que tem dentro, por trás da ciência do Ikigai, em japonês, mas a tradução está embaixo. É o espírito Ikigai, que contém intrinsecamente espírito de empatia, solidariedade, e é exatamente aquilo como os relacionamentos, e ajudar-se mutuamente, tasquear, ajudar-se mutuamente, não prejudicar o próximo. Essa é a filosofia que está por trás dessa cultura japonesa Ikigai, que faz a gente ver bastante melhor o próximo. E fui visitar um deus do Ikigai, fica em Nagano-ken, um vilarejo cerca de 1 hora e pouco de trem-bala de Tóquio. E esse é o deus do Ikigai. Em japonês é Pinkoro. Em japonês, Pin significa viver bastante, ativamente, como fulano, né? Koro é morrer de repente. Então o que nós queremos exatamente é o que esse deus Ikigai representa, é viver ativamente e quando chega a hora, partir sem dar trabalho para os outros. Próximo. Então, para terminar, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês, acho que a base de tudo é a gente ter boa convivência, famílias, amigos, e hoje em dia com rede social, né? Mas rede social face a face, tá? Porque de tela, ela vale menos, face a face. Saber se comer com sabedoria, para o seu peso, não ser muito, né? Das doenças, que você vai comer sabiamente, isso todo mundo sabe, a informação que dá comida saudável, todo mundo sabe nem como falar. Viver com alegria, viver o nosso Ikigai de cada um, né, o propósito de cada um, e também a atividade física, né, isso é importante você ver aqui nas comunidades longevas, as pessoas caminham juntos. Então, com esse gráfico resumo, eu queria desejar a todos uma boa longevidade, mas com saúde, qualidade de vida, boas companhias, e que todos sejam muito felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Emílio Moriguchi. Mitch, por favor, em nome do nosso Festival Soulgeros, claro, nós não temos como agradecer a sua presença aqui, mas receba uma lembrancinha muito especial aqui da nossa organização, né? E cadê o nosso Ricardo, fotógrafo? Eu quero pedir, aí, muito bem. Obrigado, viu? Aí, ó, só registrar aqui.